Presidente Lula volta a defender o Pix depois de os Estados Unidos criticarem mais uma vez o sistema de pagamentos criado no Brasil. Relatório de deputados americanos aponta o risco do comportamento do ministro do STF, Alexandre de Moraes, interferir nas eleições do Brasil. Reino Unido ignora os Estados Unidos em reunião com 40 países para discutir bloqueio do Estreito de Hormuz. Ministro do STF, Dias Toffoli, também aparece em relatórios da ANAC como passageiro de aviões do banqueiro Daniel Vorcaro. Governo decide enviar para votação um projeto próprio para acabar com a escala de trabalho 6x1. No Dia Mundial do Autismo, o alerta é para que o diagnóstico seja feito o mais rápido possível para evitar problemas durante a vida inteira. Um artista do Mato Grosso do Sul dá exemplo de criatividade ao mostrar como fazer uma obra de arte com pedaços de papelão. E ao redor do mundo, os artesãos dão um toque especial ao sabor dos ovos de chocolate, que tem preços acima de qualquer tabela. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, aparece em registros de uso do terminal executivo do aeroporto de Brasília em datas que coincidem com voos de aeronaves privadas. Os dados constam em documentos da Agência Nacional de Aviação Civil e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Um dos casos citados ocorreu em julho de 2025, quando o ministro teria acessado o terminal pouco antes da decolagem de um avião ligado à empresa Prime Aviation. A companhia, à época, tinha como sócio o empresário Daniel Vorcaro. Outros registros apontam que, em diferentes datas, voos realizados por aeronaves de empresários também ocorreram em horários próximos à presença de Toffoli no local. Em parte desses casos, os destinos seriam cidades do interior de São Paulo. As informações fazem parte de um levantamento baseado no cruzamento de dados oficiais de tráfego aéreo e movimentação em aeroportos. No entanto, os registros indicam coincidência de horários e não confirmaram, por si só, quem estava a bordo das aeronaves. O caso ocorre em meio às investigações relacionadas ao Banco Master que tramitam no Supremo. O empresário Daniel Vorcaro é apontado como um dos principais nomes ligados ao caso. As empresas citadas afirmaram que não divulgam os dados de passageiros por questões contratuais e de proteção de dados. O episódio também se soma a outras apurações envolvendo o uso de aeronaves privadas por autoridades, incluindo menções ao ministro Alexandre de Moraes, que já negou irregularidades. Um relatório preliminar elaborado pela Comissão Judiciária da Câmara de Representantes dos Estados Unidos acusou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de praticar censura. A atitude foi apontada como nociva, com o risco de afetar a integridade das eleições presidenciais de 2026 no Brasil. O documento intitulado Ataque à Liberdade de Expressão no Exterior, o caso do Brasil, afirmou que o ministro Alexandre de Moraes foi o responsável por liderar um regime de censura que atinge empresas e pessoas dentro dos Estados Unidos e que teria prejudicado adversários políticos como comentaristas. Essa comissão é dominada por deputados do mesmo partido do presidente Donald Trump, o Partido Republicano, e é presidida pelo deputado Jim Jordan, que se reuniu com o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e com Flávio em 8 de janeiro deste ano. Esse grupo de deputados aliados de Trump afirmou que Moraes atuou diretamente contra a liberdade de expressão, ao mandar remover conteúdos das redes sociais no mundo todo, ao fazer parcerias com pessoas que defendem a censura e ao tentar retirar proteções legais das plataformas. O texto afirmou que as decisões do ministro do STF atingiram a liberdade de expressão de cidadãos e usuários americanos em redes sociais, como o X e o Rumble. O relatório também relembrou a decisão de Moraes, que suspendeu o funcionamento da rede social X no Brasil, do bilionário Elon Musk em 30 de agosto de 2024. No mesmo contexto, Moraes também determinou uma multa de R$50 mil para cidadãos que usassem VPN ou outros meios para acessar o X.
Naquela decisão, ele exigiu que as empresas criassem dificuldades para o acesso à plataforma no Brasil. Está no relatório da comissão que as ordens de Moraes colocaram essas Big Techs diante de uma escolha entre cumprir as ordens de censura ou enfrentar processos e possíveis punições, com risco de encerrar as operações no país e ainda pagar multas. Em julho do ano passado, Alexandre de Moraes foi incluído na lista de sanções à Lei Magnitsky pelo Tesouro dos Estados Unidos. A punição foi uma reação contra decisões do STF contra o avanço da ação penal por tentativa de golpe de Estado, na qual Moraes era o relator, que tinha entre os réus o ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida contra o membro do Supremo só foi suspensa quase 5 meses depois. Durante o período em que esteve punido, o ministro ficou proibido de viajar aos Estados Unidos e de fazer transações econômicas com empresas americanas. A Polícia Militar de São Paulo aposentou o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto com salário integral de R$20 mil. Ele pediu o direito depois de ser preso e responder a um processo pelo assassinato da esposa dele, a também policial militar Gisele Alves Santos. Quando soube da decisão, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou esperar que ele seja julgado e, se condenado, segundo as suas palavras, apodreça o resto da vida na cadeia. A Agência de Vigilância Sanitária reforçou a segurança da vacina contra a gripe após a circulação de fake news sobre o imunizante nas redes sociais. Foram feitas postagens dizendo que algumas substâncias presentes na vacina seriam danosas ao organismo. Uma das fake news compartilhadas foi sobre a presença do mercúrio no imunizante. A Anvisa, no entanto, disse que a quantidade da substância utilizada na vacina é extremamente baixa e que muitos estudos já comprovaram que essa formulação específica é eliminada rapidamente pelo corpo. A agência reforçou que a fórmula não oferece risco algum e que o mercúrio atua como um conservante, impedindo o crescimento das bactérias e dos fungos em frascos que contêm diversas doses. Outro alvo das fake news é o Triton X100. Os conteúdos sugerem que o componente causa doenças autoimunes ou câncer. A agência ressaltou que as informações não têm base científica e que a substância é usada para fragmentar o vírus durante a fabricação. Ele garante a eliminação do vírus para não causar a doença. Novamente, a Anvisa reforçou que apenas traços residuais do Triton X100 permanecem no produto final. O componente é amplamente utilizado em cosméticos e medicamentos aprovados no mundo inteiro e nunca houve qualquer indício de que causasse algum tipo de doença grave. Os conteúdos também comparam o formaldeído da vacina com o formol usado em produtos domésticos, alegando que o componente seria cancerígeno. A Anvisa esclareceu que a informação é enganosa. Citou que o próprio corpo humano produz formaldeído como parte do metabolismo das células. Assim como o mercúrio e o Triton X100, a agência novamente fez questão de reforçar que o formaldeído só é considerado cancerígeno em exposições industriais altas e prolongadas. E nas vacinas ele é usado em doses mínimas, apenas para inativar o vírus, e que é incapaz de causar leucemia ou outros tumores. A Anvisa ainda destacou que monitora de forma contínua a segurança das vacinas e alegou que o risco real não está nos componentes do imunizante, mas sim nas complicações da gripe que podem evoluir para uma pneumonia e óbito. Um novo golpe foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. É o golpe do falso cartão bloqueado. Os estelionatários acessam a conta dos clientes através de uma falsa central de atendimento. Os criminosos enviam um falso cartão bloqueado com a mensagem: "Este cartão está bloqueado". No dia seguinte, um falso atendente liga para realizar o desbloqueio e ativar o cartão. Eles pedem dados pessoais, como o nome dos pais, e enviam um link para digitar a senha do banco. E é neste momento que eles acessam a conta da vítima e retiram todo o dinheiro. Alguns clientes afirmam que os estelionatários realizaram compras de mais de R$2 mil e que não conseguiram cancelar e realizar o reembolso. Algumas vítimas chegaram até mesmo a perder o salário do mês. Os casos foram registrados na Delegacia do Estado, que investiga a situação. O Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro já registrou 24 mil ocorrências desse tipo de golpe.
cerca de 415 por dia. Em 2025, foram quase 147 mil registros, um recorde histórico. Os especialistas em segurança pública alertam para que as pessoas sempre desconfiem de ligações de centrais de atendimento de bancos e pedem para não passar informações pessoais. O Banco do Brasil informou que analisa todas as contestações apresentadas por clientes e que a instituição disse ainda que investe em segurança física e digital, além de realizar ações para orientar sobre golpes. Segundo o banco, qualquer movimentação suspeita deve ser comunicada à central. A Federação Brasileira de Bancos afirmou em nota que cada instituição financeira possui sua própria política de análise e devolução nos casos de fraude. A entidade destacou que prioriza a segurança dos clientes e que trabalha em parceria com a polícia para ajudar na identificação e punição desses criminosos. E veja a seguir, governo decide enviar para votação um projeto próprio para acabar com a escala de trabalho 6x1. E ao redor do mundo, os artesãos dão um toque especial ao sabor dos ovos de chocolate, que tem preços acima de qualquer tabela. O próximo sábado, dia 4 de abril, será o prazo final para quem quer disputar uma vaga nas eleições de 2026. Ministros, secretários e ocupantes de outros cargos deverão respeitar esse limite para deixar o posto. A regra prevista na Constituição busca evitar o uso da estrutura e do cargo para obter vantagens sobre outros candidatos. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, deixou a gestão estadual no dia 22 de março para disputar a presidência. No dia seguinte, foi a vez do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, deixar o cargo para disputar uma vaga no Senado. Apesar da renúncia, ele foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, após ser condenado por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Ronaldo Caiado, do PSD, também deixou o governo de Goiás no dia 31 de março para disputar a presidência. Além dos chefes do executivo, outros ocupantes de funções públicas precisam se afastar para disputar o pleito, conforme determina a lei de inelegibilidade. Nesse caso, os prazos variam de acordo com o cargo. Ao menos 17 dos 38 ministros do governo Lula deixarão o cargo para disputar as eleições de outubro. Também houve mudanças no âmbito municipal. 8 secretários da gestão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, deixaram seus cargos para disputar as eleições gerais desse ano. O dia 4 de abril também marca o prazo final para o registro dos estatutos de partidos e federações que pretendem participar das eleições de 2026. A data é ainda o limite para que futuros candidatos tenham domicílio eleitoral na circunscrição em que desejam concorrer. A saída dos ministros em meio ao processo eleitoral gera questionamentos sobre os rumos do governo e possíveis mudanças na gestão. O rearranjo político nos ministérios cria novas possibilidades de atuação e decisões a serem tomadas. As estratégias eleitorais dos partidos também precisarão ser ajustadas diante dessas mudanças ministeriais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou a nova crítica feita pela Casa Branca em relação ao PIX, o sistema de pagamentos criado no Brasil. Lula afirmou que o governo federal não vai ceder a nenhuma pressão dos Estados Unidos. A declaração foi feita ao final de um discurso em Salvador, na Bahia, onde o presidente do Brasil participou de uma cerimônia de entregas do novo PAC na área de mobilidade urbana. A fala vai de encontro do documento que foi publicado na terça-feira pelo escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, que alega que o PIX distorce o mercado internacional e cria um grande problema para a moeda americana. É importante a gente dizer, para quem quiser nos ouvir, o PIX é do Brasil. E ninguém vai fazer a gente mudar o PIX pelo serviço que ele está prestando à sociedade brasileira.
O que nós poderemos fazer é aprimorar o Pix para que cada vez mais ele possa atender às necessidades de mulheres e homens desse país. Um abraço. As empresas americanas de cartão de crédito alegam que o Banco Central concede tratamento preferencial ao sistema de pagamento instantâneo, o que o governo Lula nega. O relatório não apenas critica o Pix, mas também menciona outras políticas brasileiras, como projetos de regulamentação de redes sociais e a conhecida taxa das blusinhas, acusando de prejudicar os interesses dos norte-americanos. A produção industrial brasileira cresceu quase 1% em fevereiro. Segundo analistas do mercado, o resultado ficou acima do esperado. Os dados mostraram que o avanço foi puxado principalmente pelo aumento na fabricação de bens de consumo e pela recuperação de alguns setores da indústria. Mesmo com o resultado positivo, especialistas ainda mantêm cautela por causa das incertezas na economia e do ritmo irregular de crescimento ao longo dos últimos meses. O governo federal decidiu enviar ao Congresso um projeto de lei próprio sobre o fim da escala 6x1. A medida busca acelerar a aprovação da nova jornada trabalhista, que tramita de forma lenta na Câmara dos Deputados. Nos próximos dias, o governo Lula deve enviar ao Legislativo um projeto de lei de urgência para acabar com a escala 6x1 e reduzir a jornada de trabalho para 40 horas semanais. O formato da proposta com urgência obriga os parlamentares a votarem o texto em até 45 dias. Se a Câmara ou o Senado não cumprirem o prazo estabelecido, a pauta de votações da respectiva casa fica travada. Essa medida é uma maneira do Executivo acelerar a aprovação da nova jornada trabalhista, que tramita de forma lenta na Câmara dos Deputados. Diferente de uma PEC, o projeto de lei permite que o presidente Lula vete trechos aprovados pelos deputados. A decisão atende ao desejo do governo de acelerar a pauta. Auxiliares de Lula temiam que o atraso na votação deixasse o tema para depois das eleições. Além da CCJ, o texto original ainda precisaria passar por uma comissão especial antes de ir ao plenário. O governo planeja conversar com Hugo Mota antes de formalizar o envio do projeto. O objetivo dos auxiliares do presidente é reduzir o mal-estar político gerado pela mudança repentina de planos. Mota declarou publicamente que pretendia votar a proposta original em maio. A base aliada calcula que uma nova manobra vai permitir a votação antes do recesso parlamentar. A Finlândia está com um projeto para contratar mais de 140 mil trabalhadores até 2035. E os brasileiros estão entre os principais candidatos para assumirem as vagas. Vamos dar uma olhada. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, cerca de 2.611 brasileiros vivem na Finlândia atualmente. Mas esse número pode crescer ainda mais. Isso porque, segundo o governo finlandês, as empresas do país planejam contratar mais de 140 mil trabalhadores até 2035 para a área de tecnologia. E os brasileiros estão entre os principais candidatos dessas vagas, junto com os indianos e vietnamitas. Para tudo isso acontecer, a Finlândia precisa agilizar a concessão de vistos, reduzindo o prazo de emissão para no máximo 2 semanas, caso o estrangeiro tenha uma proposta de trabalho e negocia com o Brasil um acordo bilateral de previdência social. Na prática, isso permitiria que os brasileiros que trabalharem na Finlândia, que lidera o ranking de países mais felizes do mundo, mantenham o direito à aposentadoria no Brasil, caso decidam retornar a seu país de origem. Hoje foi um dia tumultuado no mercado financeiro depois do último pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrando indecisão sobre o fim da guerra com o Irã. Antes dizia que iria acabar logo, mas agora fala em algumas semanas. O preço do petróleo do tipo Brent subiu quase 8%, com o barril vendido por $109. Mas no final do dia, a situação melhorou. No Brasil, o dólar terminou o dia estável, com a mesma cotação de ontem de R$ 5,15. Na Bolsa de Valores, o movimento também foi de estabilidade, aos 188 mil pontos. Com a chegada da Páscoa em muitos países do mundo, o chocolate é um dos itens que faz parte do cardápio. Uma parceria entre grandes chefes da gastronomia mundial e grandes marcas oferecem produtos de alta qualidade
que para comprar precisa desembolsar valores acima de R$1.000 só para começar. As etiquetas de luxo não escapam. Grifes italianas e francesas têm entrado cada vez mais no mundo da gastronomia, apresentando coleções de ovos de chocolate em celebração à Páscoa. Feitas em parcerias com renomados chefes confeiteiros, as criações unem chocolate, moda e alta costura, celebrando os códigos e os logotipos das marcas. Encontrados em lojas específicas pelo mundo, alguns ovos podem ser comparados a obras de artes, chegando a custar mais de R$7.000. A etiqueta francesa entrou no clima da Páscoa com uma coleção especial de doces preparados por Maxime Frédéric, eleito melhor chefe confeiteiro do mundo em 2025 pelo The World's 50 Best Restaurants. Na loja da grife em Nova York, na 57th Street, clientes encontram o chocolate Egg Bag, ovo de chocolate inspirado em uma bolsa da marca. As duas metades da peça são feitas em chocolate amargo e recheadas com uma seleção de frutas secas torradas, frutas cristalizadas e pralinê de avelã. Já as alças e o zíper levam chocolate branco coloridos de amarelo. O interior tem uma barra de chocolate ao leite, com um centro cremoso de pralinê de avelã e caramelo de limão. A criação sai por $250, cerca de R$1.300. Mini ovos de chocolate de diversos sabores e pintinhos de chocolate com diferentes recheios também fazem parte da coleção e são vendidos em Café de Nova York. Em parceria com o chefe Yannick Aleno, a Maison lançou um ovo de chocolate escultural que mistura chocolate amargo e branco, fazendo referência ao medalhão da Dior, finalizado com um laço. Dentro do ovo, docinhos de chocolate com as iniciais da marca são decorados com canage, ou seja, o padrão de costura da Dior. Os recheios levam avelãs, amêndoas, pralinê de arroz trufado e sobacha. A aposta nas inovações é para aumentar as vendas no período de Páscoa e encantar os clientes. E a seguir, o Brasil tem hoje mais de 11.000 obras paradas que começaram a ser feitas com recursos públicos. E o Reino Unido ignora os Estados Unidos em reunião com 40 países para discutir bloqueio do Estreito de Hormuz. O Brasil tem hoje mais de 11.000 obras públicas paradas com recursos federais. Os dados são do Tribunal de Contas da União e mostram que mais da metade dos empreendimentos está sem andamento. Na prática, 1 em cada 2 obras no país está paralisada ou inacabada. O cenário é considerado preocupante pelo presidente do Tribunal, Vital do Rego. Segundo ele, apesar das tentativas de retomada, os avanços ainda são limitados diante do volume acumulado de projetos interrompidos. Os dados mostram um problema estrutural que se arrasta há anos e afeta diretamente a população. São obras que deveriam atender áreas essenciais como saúde e educação, mas que seguem sem conclusão. Mais de 70% das obras paradas estão justamente nesses dois setores. Isso representa milhares de escolas, creches e unidades de saúde que não foram entregues à população. Os estados com o maior número de obras interrompidas são o Maranhão, Bahia, Pará e Minas Gerais. Juntos, eles concentram uma parte significativa desse passivo. Entre as principais causas apontadas estão problemas jurídicos, entraves ambientais e dificuldades na execução de contratos. Mesmo assim, menos da metade das obras paradas tem justificativa formal registrada. Outro dado que chama atenção é que obras recentes também já enfrentam paralisação. De projetos iniciados no último ano, cerca de 1/5 já está interrompido. Para tentar enfrentar o problema, o TCU mantém um painel de monitoramento das obras paradas, atualizado regularmente. A ferramenta busca dar transparência e ajudar na retomada dos projetos, mas os números mais recentes indicam que o cenário ainda segue praticamente inalterado em relação ao ano anterior. Os moradores de algumas regiões brasileiras não enfrentam a paralisação de obras. O problema é a falta delas. No Rio de Janeiro, por exemplo, aumentou o número de pessoas utilizando bicicletas elétricas, mas falta infraestrutura para atender a todos.
O aumento expressivo do uso de bicicletas elétricas no Brasil tem evidenciado desafios na mobilidade urbana do Rio de Janeiro. O número desses veículos passou de cerca de 7.600 unidades em 2016 para aproximadamente 284 mil em 2024. No entanto, o crescimento acelerado não foi acompanhado pela ampliação da infraestrutura ou por regras claras de circulação, o que tem gerado disputas por espaço entre ciclistas, motoristas e pedestres nas ruas da cidade. Sem ciclovias suficientes ou sinalização adequada, muitos usuários acabam dividindo as vias com carros ou circulando pelas calçadas, situação que aumenta o risco de acidentes e conflitos no trânsito. A Sete Rio estima que o município conte atualmente com cerca de 500 quilômetros de infraestrutura cicloviária. Ainda assim, relatos de insegurança são frequentes entre diferentes usuários das vias. Especialistas apontam que medidas relativamente simples poderiam ajudar a melhorar a convivência no trânsito, como a redução de velocidade em algumas vias, a ampliação de ciclovias e a definição de regras específicas para esses veículos. Embora exista uma resolução nacional desde 2023 com diretrizes para o uso de bicicletas elétricas, a regulamentação local ainda não foi implementada no Rio, o que dificulta a fiscalização e a aplicação de penalidades. Enquanto isso, projetos como o Plano Ciclório, que prevê ampliar a malha cicloviária da cidade até 2033, avançam em ritmo considerado lento. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje tarifas que poderão chegar a 100% sobre medicamentos importados. A medida faz parte de uma estratégia para pressionar as empresas farmacêuticas a produzirem mais dentro do país e reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros. Pelas novas regras, as mais afetadas poderão ser as que não aceitarem negociar preços mais baixos ou investir em fábricas nos Estados Unidos. Quem fizer acordo com o governo poderá ter redução ou até isenção das tarifas. A cobrança não deverá atingir todos os medicamentos genéricos e produtos considerados essenciais, que deverão ficar de fora, pelo menos neste primeiro momento. Os especialistas alertam que a medida poderá ter efeito contrário e aumentar o preço dos remédios, além de gerar preocupação no mercado internacional. As novas tarifas deverão começar a valer nos próximos meses, com prazo maior para empresas menores se adaptarem às mudanças. E Donald Trump voltou a preocupar o mundo com um discurso cheio de ameaças e contradições. Afirmou, entre outras coisas, que os americanos não precisam do Estreito de Hormuz e garantiu que os objetivos no Irã estão praticamente concluídos. O governo de Teherã reagiu. As falas do republicano repetiram outras declarações feitas desde os primeiros dias de guerra no Oriente Médio. Em alguns momentos de seu primeiro pronunciamento formal sobre o conflito, Trump tentou se equilibrar entre discurso da vitória e, ao mesmo tempo, apresentar justificativas, especialmente para os americanos, da necessidade da operação militar. Trump também exaltou a Operação Fúria Épica, afirmando que nunca na história da guerra um inimigo sofreu tantas perdas assim. Estamos desmantelando sistematicamente a capacidade do regime de ameaçar os Estados Unidos ou projetar poder além de suas fronteiras. Isso significa eliminar a marinha do Irã, que agora está completamente destruída, prejudicar sua força aérea e seu programa de mísseis a níveis nunca vistos antes e aniquilar sua base industrial de defesa. Fizemos tudo isso. Sua marinha acabou, sua força aérea acabou, seus mísseis estão praticamente esgotados ou destruídos. Em conjunto, essas ações irão paralisar as Forças Armadas do Irã, esmagar sua capacidade de apoiar grupos terroristas e negar-lhes a capacidade de construir uma bomba nuclear. Nossas Forças Armadas têm sido extraordinárias. Nunca houve nada parecido militarmente. Todos estão falando sobre isso. E esta noite tenho o prazer de dizer que esses objetivos estratégicos fundamentais estão perto de serem concluídos. Em resposta ao discurso de Donald Trump, o Irã prometeu que continuará a guerra contra Estados Unidos e Israel até a rendição e o arrependimento permanente, e que fará ataques devastadores contra os países. Na tentativa de fingir que está preocupado com a economia dos americanos, reconheceu que o preço da gasolina aumentou. Não dava para dizer o contrário. Mas, segundo ele, isso é um problema de curto prazo, decorrente dos ataques iranianos contra petroleiros comerciais e países vizinhos. Os preços da gasolina atingiram $4 por galão pela primeira vez desde 2022.
O ápice do show de Trump foi quando afirmou que a guerra poderia durar mais do que o previsto e citou outros conflitos que os Estados Unidos participou. Nós temos todas as cartas na manga, eles não têm nenhuma. É muito importante que mantenhamos este conflito em perspectiva. O envolvimento americano na Primeira Guerra Mundial durou 1 ano, 7 meses e 5 dias. A Segunda Guerra Mundial durou 3 anos, 8 meses e 25 dias. A Guerra da Coreia durou 3 anos, 1 mês e 2 dias. A Guerra do Vietnã durou 19 anos, 5 meses e 29 dias. A Guerra do Iraque durou 8 anos, 8 meses e 28 dias. E estamos nesta operação militar tão poderosa, tão brilhante, contra um dos países mais poderosos há 32 dias. E o país foi dizimado, e essencialmente não representa mais uma ameaça. Eles eram os valentões do Oriente Médio, mas não são mais. O republicano também disse que não precisava importar barris de petróleo escoados por meio do Estreito de Hormuz. Segundo ele, o país consegue suprir a necessidade com óleo produzido nacionalmente, além de receber navios da Venezuela e ter ajuda de parceiros como a Rússia e a Arábia Saudita. E criticou novamente os aliados da OTAN, afirmando que eles serão os responsáveis por reabrir o estreito. Além disso, voltou a considerar seriamente a retirada dos Estados Unidos da aliança militar. Um dia depois de Donald Trump mandar os países buscarem seu próprio petróleo no Estreito de Hormuz, mais de 40 países se reuniram virtualmente sem a presença dos Estados Unidos para discutirem a reabertura da passagem. O Reino Unido foi o anfitrião e acusou o Irã de estar sequestrando a economia global. A economia global enfrenta um dos seus maiores testes geopolíticos em décadas, com o Estreito de Hormuz se transformando em epicentro de uma crise que ameaça paralisar o fluxo internacional de petróleo e alimentos. Para tentar amenizar esses impactos e também reabrir a passagem controlada pela Guarda Revolucionária do Irã, mais de 40 países participaram de uma cúpula virtual organizada pelo Reino Unido sem a presença dos Estados Unidos. O encontro contou com representantes de países europeus como França e Alemanha, além de Canadá na América do Norte e Emirados Árabes Unidos do Oriente Médio e a Índia da Ásia. Os chanceleres discutiram soluções diplomáticas e coordenadas que garantem a reabertura do Estreito de Hormuz. A ministra das Relações Exteriores do Reino Unido, Yvette Cooper, afirmou que o objetivo foi avaliar medidas conjuntas para restaurar a liberdade de navegação e proteger o comércio internacional. A ministra britânica ainda disse que o Irã está tentando sequestrar a economia global. Bem, tivemos mais de 40 países de todos os continentes unidos em apoio à reabertura do Estreito de Hormuz. E também ao princípio crucial da liberdade de navegação, porque os ataques imprudentes do Irã estão atingindo a navegação internacional, buscando sequestrar a economia global, o que afeta os preços da gasolina e as taxas de hipoteca aqui no Reino Unido, mas também o combustível de aviação em todo o mundo, fertilizantes para a África e aí gás para a Ásia. Portanto, países em todo o mundo estão impactados. E é por isso que estamos tão determinados a ver todas as medidas diplomáticas, econômicas e coordenadas possíveis para que o estreito seja reaberto. As medidas econômicas e políticas citadas por Cooper seriam as famosas sanções, devido ao bloqueio da importante rota. Além da avaliação sobre possíveis sanções, representantes da Itália, Holanda e Emirados Árabes Unidos pediram a criação de um corredor humanitário que garantisse o transporte de fertilizantes por Hormuz, a fim de evitar uma crise alimentar. O encontro entre as nações aconteceu depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a abertura do Estreito de Hormuz poderia ocorrer de forma natural e que a responsabilidade para garantir a navegação segura dos países que dependem da via. O comentário provocou reações adversas de nações historicamente alinhadas com os Estados Unidos, como a França. Segundo o presidente Emmanuel Macron, uma operação militar para desobstruir o bloqueio é irrealista e nunca foi a opção escolhida. Durante a semana, a Comissão de Segurança Nacional do Parlamento iraniano aprovou um projeto de lei que estabelece pedágios para o estreito, sem ter um valor específico, e proíbe o trânsito de embarcações americanas e israelenses.
Uma agência iraniana ligada à Guarda Revolucionária indicou que o pagamento poderia chegar a $2 milhões por embarcação ou a um sistema baseado na carga, semelhante ao que acontece no Canal de Suez, no Egito, que liga o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. E a seguir, no Dia Mundial do Autismo, o alerta é para que o diagnóstico seja feito o mais rápido possível para evitar problemas durante a vida inteira. E um artista do Mato Grosso do Sul dá exemplo de criatividade ao mostrar como fazer uma obra de arte com pedaços de papelão. Aumentou o número de atendimentos no Sistema Único de Saúde de pessoas com problemas respiratórios. O problema está sendo provocado pelas mudanças climáticas. Uma hora faz frio, outra calor, chove e faz tempo muito seco. No final desta gangorra, o paciente vai parar no consultório médico. Eventos associados a mudanças climáticas, como o aumento da poluição do ar, períodos prolongados de seca, chuvas intensas e maior ocorrência de queimadas, têm provocado impactos diretos na saúde da população. Esses fenômenos contribuem para o agravamento de doenças respiratórias e pulmonares crônicas e ampliam a demanda por atendimento médico, pressionando o Sistema Único de Saúde. Segundo dados da Organização Meteorológica Mundial, os 3 últimos anos foram os mais quentes já registrados no planeta. Apesar desse cenário, profissionais da área apontam que o sistema público de saúde ainda enfrenta dificuldades para lidar com o aumento de casos relacionados aos efeitos climáticos extremos. Entre os desafios estão a falta de preparo específico de profissionais de saúde e a necessidade de ampliar estratégias de adaptação. Entre as doenças mais afetadas estão a asma, a doença pulmonar obstrutiva crônica e o câncer de pulmão. Um dos principais fatores por trás desse agravamento é a piora na qualidade do ar. A Organização Mundial da Saúde estima que 43% das mortes por doenças respiratórias e pulmonares crônicas e 29% dos óbitos por câncer de pulmão estejam associados à poluição atmosférica. O problema se intensifica em períodos de seca e calor, quando queimadas liberam partículas finas que podem penetrar profundamente nos pulmões. O aumento das temperaturas também favorece a formação do chamado ozônio troposférico, um gás que se forma próximo à superfície quando poluentes reagem com a luz solar em dias quentes e secos. Embora não seja responsável diretamente pelo surgimento das doenças, ele pode irritar as vias respiratórias e desencadear crises em pessoas com bronquite e outras condições pulmonares. Já episódios de chuvas intensas e enchentes podem favorecer o surgimento de fungos e outros agentes que provocam infecções respiratórias. Especialistas destacam a necessidade de fortalecer políticas públicas voltadas à adaptação do sistema de saúde às mudanças climáticas. Em 2025, o governo federal lançou o plano Adapta SUS, que prevê ações para preparar o setor de saúde para enfrentar os impactos climáticos entre 2027 e 2035. A iniciativa foi apresentada durante a COP30, Conferência da ONU sobre Clima realizada em Belém, e inclui metas pactuadas com o Estado e municípios para ampliar a capacidade de resposta do sistema público de saúde. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, um transtorno provocado nas conexões cerebrais que pode provocar vários tipos de problemas, como a preferência por viver isolado ou isolada. Existem vários tipos de tratamentos, sempre eficientes, mas, antes de tudo, é preciso saber que a pessoa é portadora do autismo. O Censo Demográfico 2022 identificou que 2,4 milhões de brasileiros têm o diagnóstico de transtorno do espectro autista, o TEA. Esses dados foram divulgados em maio de 2025, o que corresponde a 1% da população brasileira. A prevalência é maior entre os homens. Transtorno do espectro autista, da sigla TEA, é um transtorno do neurodesenvolvimento que ele acontece já de forma intrauterina, ou seja, é alguma interferência que acontece dentro do cérebro da criança no período gestacional.
Uma revista americana especialista em assuntos de psiquiatria apresentou um relatório que mostra que entre 2011 e 2022, o número de pessoas com idade entre 26 e 34 anos que receberam o diagnóstico de TEA aumentou 450%. No entanto, a neuropsicopedagoga e especialista sobre o tema Silva Kelly Bozzi adverte que a fase mais importante para receber a intervenção médica é na primeira infância, entre 0 a 6 anos de idade. E essa intervenção ela vai impactar a vida desse sujeito de forma longitudinal, principalmente por conta das conexões neurais e daquilo que nós chamamos de janelas de oportunidades. Alguns sinais que são muito comuns dentro da primeira infância são comportamentos que, inclusive, vêm ali na caderneta de vacinação, acompanhar esses marcadores biológicos do desenvolvimento, como, por exemplo, se essa criança ela faz um contato ocular, se ela apresenta sorriso social, ou se, porventura, existem comportamentos restritos e repetitivos presentes nessa primeira infância. Um dos pontos que a especialista adverte é sobre a imagem que criou-se com o tempo que todo autista é um gênio. Esta visão romantizada do transtorno é frequentemente reforçada por filmes e séries que associam a condição a habilidades extraordinárias a pessoas autistas. Para nós pesquisadores, isso é um mito. Porque hoje as crianças com o espectro autista, elas têm ali habilidades que se destacam, como também algo que nós chamamos de hiperfoco. E pode ser que dentro desse seu hiperfoco, levando em consideração que cada sujeito ele é único e singular, esse hiperfoco ele se destaque dentro de uma habilidade específica. Ou seja, o principal é você avaliar e analisar comportamentos e habilidades dentro da singularidade e especificidade de cada sujeito. O Senado Federal aprovou a instituição do Dia Nacional do Orgulho Autista, a ser celebrado anualmente em 18 de junho. A iniciativa, aprovada em 4 de março deste ano, visa valorizar a neurodiversidade, combater o estigma e fortalecer a autoestima de pessoas autistas. Eu considero um marco social onde nos faz refletir e toda a sociedade em políticas públicas, em conscientização, inclusão e um movimento mundial frente principalmente à singularidade e especificidade de cada sujeito. Um artista constrói verdadeiras obras de arte usando papelão na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. O jovem tem chamado a atenção ao transformar um material simples em grandes criações e sonha em viver desse trabalho. Com papelão e muito talento, Gabriel Arruda dá vida a projetos que impressionam pela riqueza de detalhes e originalidade. O diferencial do trabalho está na forma como ele transforma um material do dia a dia em peças estruturadas e cheias de personalidade. A história começou ainda na infância, de maneira despretensiosa, mas marcada pela curiosidade. Foi assim que surgiu a ideia de construir objetos utilizando o próprio papelão. A ideia ela surgiu de um projeto, da gente levar sustentabilidade, preservação do meio ambiente, essas coisas. Então, a reutilização do material papelão, e aí a gente pensou no quê? Vamos propor um projeto que, enfim, que leva ideias criativas, né? Foi aonde a gente sentou, projetou, criou e hoje a gente apresenta o projeto. Com o passar dos anos, as peças foram ganhando forma, tamanho e complexidade. Entre as criações estão réplicas detalhadas como a Torre Eiffel, veículos e outras estruturas que impressionam pelo realismo. Mas o processo não é simples. Cada projeto exige planejamento, paciência e muita precisão para garantir que o papelão ganhe resistência e acabamento. Então, a gente senta, idealiza, desenha, passa para o papelão. Só nessa etapa aí você gasta um mês.
pensando, idealizando. Agora, para você começar a produzir, dependendo da escala, você gasta até 1 ano. A gente trabalha dobradura, técnicas de que faz o papelão ficar mais rígido. Com criatividade e dedicação, Gabriel Arruda transforma um material simples que muitas vezes poderia ser descartado em verdadeiras obras de arte. Um trabalho que impressiona e que também carrega sonhos e projetos para o futuro. O próximo projeto que está vindo agora é um FH, um 540 da Volvo, tamanho real. E uma Fórmula 1, também tamanho real. A meta agora é 2 projetos bem grandes. A trajetória de Gabriel mostra que a criatividade pode transformar realidades e serve de inspiração para quem está começando. Mais do que arte, o trabalho dele carrega dedicação, persistência e a prova de que é possível começar com o que se tem. Para nunca desistir. Olha, o desânimo vem tudo, vem desânimo, vem desespero. Para quem está começando assim numa área, tipo assim, num ramo assim, eu sou artista, eu quero chegar aqui no topo, mas você vai ter que passar tantas coisas. No meu caso eu passei por perca de canal, desistência, depressão, várias coisas que faz você querer desistir. Mas uma mente, a pessoa, às vezes assim, se você tem um pensamento fraco, uma mente fraca, você acaba deixando o teu sonho deixar de ser uma realidade. Então é o que eu falo, nunca desista. É uma coisa que eu venho tentando desde os meus 7 anos, nunca desistir. Porque é algo que eu sempre sonhei, né? Viver da arte, e é isso que eu estou fazendo aqui, tentando viver da arte. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.